Executivos Podcast. Seja muito bem-vindo ao podcast O Executivo Hexa. Hoje temos um grande convidado, Mark Rezende. Vamos falar sobre a defesa empresarial através da TI. Você vai entender como que os hackers trabalham, o que eles podem causar de dano na sua operação e como você pode defender o seu negócio. O Mark tem mais de 30 anos de experiência em tecnologia da informação e ele vai passar o caminho para você proteger o seu negócio. E quando você protege seu negócio, você protege sua família, seus colaboradores e a família dos seus colaboradores e a sociedade. Então, anote o que você vai ter aqui hoje, porque vai ser mais poderoso do que uma aula de MBA, tá bom? Mark, seja muito bem-vindo, meu amigo. Se apresente para a nossa audiência. Eu agradeço, eu sou Mark Rezende, CEO da MSP Tecnologia e cada vez mais eu quero levar conhecimento às empresas. Por que eu quero levar conhecimento? Porque eu não quero que essas empresas acabem. Eu não quero que você tenha o seu sonho de tornar um empresário e simplesmente porque alguém implantou um ransomware na sua empresa e você perdeu acesso a essas informações. Então eu vou te explicar aqui termos tecnológicos de uma forma mais tranquila para que você consiga aplicar algumas defesas cibernéticas que deixam de proteger, defesas que vão levar continuidade do seu negócio. Perfeito. Então eu estou aqui justamente para ser um guia com você, né? Uma maneira que você possa praticar dentro da sua empresa, pensar se isso existe ou não existe na sua empresa, para que daqui a 15, 20 anos sua empresa esteja de pé, faturando aquilo que você projetou. Mark, todas as empresas elas têm uma coisa chamada informações, certo? Existe a informação no meio físico e existe a informação no meio digital, que a gente chama de soft, certo? E a empresa ela tem os seus dados, tem o seu RP, os dados do seu cliente. Só que, às vezes, isso fica no próprio servidor da empresa ou fica em uma nuvem. E, de repente, por causa de algum colaborador, até mesmo o dono, que não tem uma devida proteção no seu computador, não tem um antivírus, acaba pegando um vírus chamado ransomware. O que é esse vírus? O que é um ransomware? Que vírus é esse? Tá? O que é um vírus e o que é um vírus ransomware? Qual a diferença? A ideia do ransomware é mais a ideia do sequestro. Pensa na vida real, que a pessoa foi sequestrada e a pessoa vai te pedir um resgate por aquilo. Em alguns vírus antigamente, era destruído a informação, porque o objetivo da pessoa era só atrapalhar a sua vida. Depois eles evoluíram essa estratégia, passaram para o sequestro do dado. Então o ransomware ele caracteriza pela criptografia do dado, ou seja, o embaralhamento desse dado, a misturar esse dado de forma que ele fique ilegível. Eu não consigo, por exemplo, eu tenho um Word que tem uma fórmula de um bolo que eu faço na minha operação. Eu não vou conseguir mais abrir esse documento. Não, esse arquivo vai estar, entre aspas, para o computador corrompido. Ele vai estar lá? Ele vai existir lá. O cara só vai sequestrar o dado, ou seja, ele vai pegar o dado, vai embaralhar o dado e vai falar assim, eu arrumo isso para você, me dá X mil, me dá esse valor. E às vezes é um valor que acaba com a operação. Sim, sim. Então, eu já vi relatos de empresas que que cobraram mais de 100 mil reais. Já vi empresas que já cobraram 50 mil reais. Então, esse vírus que captura os dados é conhecido como ransomware. Sim. Certo. E o que acontece com o negócio do empresário quando ele perde acesso a esses arquivos? O que geralmente você vê acontecer na operação? Eu falo isso sobre continuidade de negócio. Qual dado você perde hoje, amanhã isso não funciona. Então, quando você fala sobre esse dado, quando você detecta isso, é um dado que você tem que proteger. Como é que você protege desse ransomware aí, desse sequestro de dados? Fazendo cópias. Cópias? O tal chamado backup é o termo, mas a verdade para o nosso português é cópia. É uma cópia? E o que é uma cópia? O que é um processo de backup? É você ter o mesmo dado igual em dois lugares distintos do globo terrestre. Mas, por exemplo, eu tenho um SSD, um HD aqui em casa. Eu vou lá, espeto ele no meu servidor
e leva esse HD para casa. Eu tô com uma cópia segura? Aqui é mais ou menos seguro. Você está com uma cópia, é uma verdade. Ok. Só que você está transitando com esse dado na rua, você está levando todo esse processo. Um HD externo, eu comparo muito o HD externo quanto a pessoa que gosta de andar de moto, e não tem problema nenhum quem gosta de andar de moto, mas ela vai um dia cair, ela sabe disso ter risco. Sim. Né? Um dia ela vai tomar um tombo. Então tem as pessoas que já caíram de moto e as que vão cair de moto. Infelizmente. Basicamente é isso que acontece com quem faz isso. E quem tem o HD externo, tem a pessoa que perdeu o dado e a que vai perder o dado do HD externo. Lógico, se esse HD externo é uma cópia fiel de um outro lugar, a chance é menor. O problema é que muita gente acha que tem que copiar o dado para o HD externo e apagar do outro lugar. E aí é o problema. E ela confia o dado naquele HDzinho que cai no chão, quebra, que mesmo ele falou assim, mas agora a tecnologia mudou, temos SSD. Só que um SSD ele pode ser roubado. Ele pode sumir, você pode esquecer isso dentro de uma mochila e essa mochila não está quando você voltar. Já achei um celular uma vez. Então você pode perder essa informação da mesma forma. Então o backup é você ter a mesma informação em lugares distintos do globo. Ou seja, aconteceu alguma coisa com o seu servidor, aconteceu um ataque de sequestro de dados, que é o ransomware, ou qualquer outra coisa que venha acontecer, é só simplesmente você pegar, contactar a empresa que você contratou para fazer esse tipo de serviço e restaurar esse dado. Pegar. Lógico que aí temos o tempo de parada. Ou seja, quando a gente organiza um backup, a gente pergunta ao cliente, assim, quanto crítico é esse dado? Quanto tempo você precisa dele de volta? Porque, não, eu não posso perder nenhum segundo dele de volta porque meu banco de dados é onde eu faço o processo. Aí a gente tem uma outra situação que é um negócio chamado recuperação de desastre. Entendi. Que em inglês é disaster recovery, mas eu sempre gosto do português, que é recuperação de desastre. Que é o que você vai fazer no dia do problema. Então a gente pode fazer um backup e deixar esse backup prontinho para virar uma máquina virtual e assumir a função daquela máquina que acabou de parar na sua empresa. Entendi. Então você tem um servidor físico que está dentro da sua empresa, a gente implementa uma cópia desse backup para a nuvem e essa cópia fica lá parada esperando um play, fizeram um toque lá para iniciar. Assim que esse servidor de cá queima, por exemplo, é a fonte dele que queimou. A Dell, a HP, a Lenovo vai fornecer uma nova fonte, mas daqui a 15 dias. E aquele empresário não pode ficar 15 dias porque ele vende 3,5 milhões no mês e 15 dias para ele é metade de 3,5 milhões. Complicado. Aí o que ele vai fazer? Ele contratando esse serviço de recuperação de desastre, a máquina da nuvem vai dar o play nela. Entendi. Ela vai pegar aquele backup, as redes vão se unir através do negócio chamado VPN, que é uma união dessa rede, vamos falar num grosso modo assim. É tipo um túnel, né? Um túnel que vai fazer da nuvem com a sua empresa, de forma com que a sua empresa consiga enxergar esse servidor lá na nuvem. Sim. E esse servidor vai trabalhar pelos 15 dias, você vai pagar por esses 15 dias para esse servidor, só que a sua empresa não parou. Entendi. Entendeu? Então, isso que a gente fala sobre continuidade de negócio. Porque nós vimos recentemente agora, aconteceu falha na AWS. Perfeito. Ontem aconteceu falha no Microsoft Azure, né? E até brincaram aí qual que é o próximo vilão, agora é o Google, né? É a morte passando, um negocinho passando da morte, agora chegando no Google, porque está acontecendo. Ou seja, se acontece uma interrupção do dado numa gigante como a AWS e Azure, por que não pode acontecer na sua empresa? Sim. E aí que você estar preparado, ter uma pessoa que te oriente, que te dá destino, que te fale com você que esse é o melhor caminho para fazer. Então, assim, no dia do problema, qual que é o plano de recuperação do desastre? Se aquilo é importante para o teu negócio, qual que é o plano? O que o TI tem que fazer nesse momento? Qual que é o processo que você tem que executar? Alguém tem que pensar nesse processo. Sim. E a MSP Tecnologia é especialista em fazer isso. Entendeu? De
definir esses planos, conversar com o empresário, conversar sobre negócio e fazer com que o negócio dele pare. Aí a gente vai achar a tecnologia ideal para esse cara. Porque a ideia não é pegar o dinheiro e colocar numa tecnologia, é entender o risco. Entender o negócio, onde quer chegar, né? No negócio, para poder entender o risco que pode. O risco que pode ser calculado. Ou seja, não, esse risco eu assumo. Porque uma coisa é você não saber que aquele risco existe. Outra coisa é você entender e não fazer nada. Pegando aqui, vamos criar um cenário hipotético, tá? Imagina uma holding, um grupo que tem várias empresas. Tem um escritório de contabilidade, tá? E tem uma agência de marketing. De repente, tá lá um funcionário dando uma voltinha na internet, quer baixar um programa lá para pegar algum arquivo do Instagram da vida, quer baixar uma música. Essa contabilidade tem todos os dados do seu cliente, como é que é? Embaralhado, que você falou. Embaralhado. E esses dados embaralhados, pelo que você falou, o atacante ele tem a chave para desembaralhar. Isso. É um número grande de 50 algarismos, que seria hoje, com a tecnologia que nós temos, humanamente praticamente impossível. Inquebrável. Inquebrável. A não ser que agora chegam os computadores quânticos, mas aí é uma outra vertente de situação. Até então, esse escritório de contabilidade, ele tá na época do imposto de renda lá, ele perdeu todos os dados do seu cliente. E esse escritório de contabilidade, ele tem uma empresa que cuida, que a gente chama de empresa de TI, que é MSP, e a empresa de marketing não tem. O que acontece com a empresa de contabilidade que tem um aparato tecnológico e com a empresa de marketing que não tem? Só para o pessoal entender melhor a mecânica. O que acontece é o seguinte, uma vai sobreviver e a outra pode ser que vai acabar com o negócio dela. Porque uma vai conseguir restaurar o ambiente, porque vai ter um plano, pensou antecipadamente. Não é, no dia do problema, não adianta chamar o departamento de TI. Não é no dia do problema que se chama o departamento de TI. Você tem que chamar hoje, na bonança, no tempo que está funcionando. Na tranquilidade. Na tranquilidade, para fazer o plano. Porque sem um plano, ou seja, se eu não tenho o local do backup pré-definido, se eu não garanto que o backup está bem feito... Sim. Se eu não garanto que isso está feito, no dia do problema, eu só vou falar assim, hoje você perdeu. Daqui em diante você pode não perder mais. Mas o passado você perdeu. Então ele pode perder todo o passado da empresa e ter que contactar cada cliente, buscar os números de conta e documentos, etc. E vou ser muito sincero, a chance dele perder cliente é absurda. Porque a partir do momento que o empresário que está na outra ponta, principalmente o empresário que já cuida da sua própria empresa, que tem essa noção, e ele coloca isso na contabilidade, e ele percebe no dia do problema da contabilidade, ela não soube ter um plano e não soube recuperar isso em um tempo hábil, e mesmo que ela recupere, tá? Às vezes ela recupere com 15 dias, ele tem que pagar uma multa porque ele não entregou, sei lá, um SPED fiscal, algum outro documento. E o escritório vai ter que bancar nesse caso. Vai ter que bancar, mas só dele ter que fazer esse processo, o cara pode perder a credibilidade nele. Sim. E forçar a mudança, fazendo, cara, esse cara não investe em tecnologia, ele não cuida dos meus dados, né? Tem um indicador muito importante que as empresas que mais têm reputação são as que mais vendem. Então você estava falando que quando os dados são embaralhados e ele fica fora de operação, a reputação dele... Sim, se aquilo ficar público, tem vários casos de várias empresas que conseguiram recuperar. Não é o fim do mundo também. Não é o fim do mundo. A Renner foi um caso desse. A Renner ficou parada, ela vendia na loja, os caixas funcionavam, mas, por exemplo, todo mundo que devia a Renner pelo carnê, né, aquele carnezinho, não conseguia nem pagar o carnê, porque o carnê ele paga na própria loja. O acesso aos dados tipo assim, o acesso ao dado onde que nós tínhamos acesso eu comprei na Renner, parcelei em 20 vezes, vou pagar a 5ª parcela. Ela não sabia nem quanto que era a parcela, não conseguia nem receber o pagamento. E ela ficou indisponível por um período. Foi um ataque ransomware, só que eles tinham um backup, só que para voltar o backup demoraram um prazo, porque uma loja desse porte Brasil
né, ficou ali vendendo, mas não recebeu nenhum boleto naquele período. Então, Mas assim, existia-se um plano de recuperação de desastre naquela empresa, tanto que ela sim. conseguiu voltar, entendeu? E nesse caso, então, o que acontece com essa contabilidade que ela tem uma TI? Ela pode voltar em quanto tempo? Quais são os procedimentos que esse empresário tem que fazer, até quem tem a TI? Como é que, quem está protegido, como é que é o enredo? Como é que é a história? Tudo começa pelo plano de recuperação de desastre. Ok. Tudo começa a ter esse plano. A pergunta é, se a pergunta para o seu TI, nós temos um plano de recuperação de desastre? Se a resposta dele for não, você já sabe que no dia desse problema você não vai se safar. Se você tem, aí nós temos que avaliar como é que foi esse plano, né? Se o backup é um backup local, se é um backup em nuvem, se ele tem essa redundância que eu falei, que é essa recuperação de desastre ativada, ou seja, eu tenho o backup e tenho a recuperação do desastre ativada, acoplada junto com o backup. No caso, é assim, se ele tem um servidor na empresa dele... E já tem um preparado na nuvem, Entendi. que é a cópia, que pode subir a cópia do servidor É igual dele. o casal que tem 2 carros em casa, né? Tipo, o carro do esposo quebrou, família usa da esposa. Exatamente. Entendi. E assim vai. Entendi. Entendeu? Tá, então esse cenário da empresa que tem uma TI estruturada. Agora, a empresa de marketing que pegou o ransomware, que está com os dados tudo embaralhado, o que acontece com esse empresário? Se ele quiser, ele precisa ter aquele dado. Se ele não tiver aquele dado, ele vai quebrar. Se ele está nesse patamar, ele vai procurar uma empresa de TI. E como ele vai perceber que ele não tem backup, ele vai ter que se submeter ao sequestrador, né, que é o cara, e pagar aquilo ali. Mas só que o problema de pagar aquele ali em Bitcoin, aquele valor que ele pré-estabeleceu, ele não tem garantia nenhuma que vai ser resolvido. Entendi, é um tiro no escuro. É um tiro no escuro. Tem vários casos de pessoas que pagaram e tiveram a chave e deu tudo certo, mas tem casos que o cara pegou o Bitcoin e adeus. Não está preocupado se você recuperou. Até porque quem está fazendo isso é um bandido, né? E informações que tivemos agora, inclusive, já em telejornais, em jornais de mercado aí, que os próprios bandidos do Comando Vermelho, PCC, estão entendendo que isso é um bom golpe, né? Que é um bom fazer recrutar. Estão recrutando jovens que queiram trabalhar isso para o crime, para poder fazer esse processo, porque eles não têm que pegar em arma, eles não têm que fazer nada, eles entram na empresa que às vezes eles não conseguiriam entrar. Entendi. Então, as empresas que não estão sendo atacadas hoje, porque acham que ele é pequeno, eles daqui a pouco não tem esse mais não. O próprio mundo do crime entendeu que o crime digital também compensa. Né? Compensa, né? E é menos arriscado para ele porque ele não está arriscando a vida dele. O máximo que pode acontecer é a polícia ter que subir o morro, mas a polícia subir o morro às vezes é muito difícil. Gera muito transtorno para ir lá buscar o cara em cima lá no morro. Então ele já se sente meio que blindado lá em cima e fazendo ataques a nível nacional, né? E até mundial, porque a tradução hoje não é uma barreira, mas o cara não saber falar inglês, inglês, francês, isso não é mais um problema. A tecnologia, o cara, inclusive, esses ataques de ransomware são comprados na Dark Web. O cara não tem que ter conhecimento de saber fazer o ataque. Só conseguir fazer o cliente... Ele busca na Dark Web, o cara já te dá o negócio certinho, ele manda o phishing. Uma vez que o colaborador ou o empresário clicou, aquilo se espalhou na rede dele. Agora é só esperar o comando, tá tudo pronto. Não tem mais esse negócio assim, tipo assim, eu vou desenvolver um ataque hacker. Não. Tá pronto. Ele compra esse ataque hacker. Sim. Então, assim, hoje, qualquer um pode fazer isso. Mark, tem uma frase que me marcou muito quando eu vi um episódio da NASA. O Apollo 13, ele teve um problema, né, devido ao projeto que eles reaproveitaram do Apollo 12. E aquilo explodiu lá, deu um problema, quase que eles vieram a óbito. E aí colocaram a seguinte frase, no espaço não tem espaço para negligência. Eu vejo, Mark, muitos empresários não querem pagar R$15 de uma licença do antivírus, o básico. O básico. Não quer ter um antivírus, não quer pagar um antivírus.
E quando também não quer contratar um antivírus um pouco melhor, que é aquele tal do EDR, né? Que é o antivírus, digamos assim, é o antivírus bombadão, né? Sim. Não quer contratar. Muitos deles não querem colocar um... Como é que é aquele equipamento? É Firewall, né? Firewall. Não quer colocar um Firewall na sua empresa. Tem um galpão de 400 metros quadrados que vale 5 milhões de reais e não quer pagar, sei lá, R$1.500 num negócio. Esse comportamento do empresário hoje ser negligente, que o objetivo desse podcast aqui, você que é empresário, é você deixar de ser negligente com isso, porque o investimento não é caro, tá? Não é caro. É totalmente possível. A negligência é um dos principais fatores disso acontecer? Sim, com certeza. Mas assim, o principal é o cara achar que não acontece com ele. O cara estar no interior, ou ele está se julgar muito pequeno. A questão é que esses caras, quando eles preparam esses ataques, eles não estão preocupados com o tamanho. Inclusive, eles nem sabem quem cai no ataque. Ele só descobre que você que caiu no ataque, qual é o nome da sua empresa, quando você vai pedir o resgate, porque você não teve o backup, você não teve como restaurar essa cópia. E aí, sua única opção, você está amarrado e você quer resgatar aquilo como se fosse um filho, você quer resgatar seu filho, você vai pagar, você vai decidir pagar aquele processo. E aí é nesse momento que ele vai saber quem que é você. Porque eles disparam o ataque de forma totalmente... Quem clicar, clicou. Quem pegar, quem caiu. Quem caiu nessa rede é peixe. Rede, né? É em rede. Então ele tampa na rede e você caiu. Então a grande situação é que o empresário não pensa que amanhã, literalmente que eu estou falando, amanhã você pode receber uma tela vermelha escrito em inglês, e aí você vai traduzir essa tela vermelha e ele vai estar lá pedindo um resgate em Bitcoin e infelizmente você foi o empresário que foi sorteado nessa próxima semana. Então a negligência, ela custa caro, ela existe um preço para ela. Verdade. E o preço pode ser a perda do seu negócio ou a perda de parte do seu negócio. Como assim parte do seu negócio? Você pode perder parte dos seus clientes. O cliente, quando ele perceber que você foi negligente com algumas coisas, ele pode não querer mais ser seu cliente, né? Então, cuidar dessa infraestrutura de TI vai muito mais do que simplesmente comprar computador e colocar lá e deixar na mão do colaborador. É você entender que o golpe do Pix aconteceu lá no Banco Central porque foi uma negligência do cara pagar um salário muito baixo para uma pessoa que estava com coisa muito grande e aí ele vendeu a senha dele. Simplesmente. E foram milhões ali que foram roubados do Banco Central. Então tem que ter treinamento para essas pessoas, então tem que ter um acompanhamento, tem que ter um departamento de TI ativo que conversa com os seus colaboradores, que ensina que guardar a senha no navegador é totalmente liberado, assim, é muito fácil de se pegar essa senha, que você tem que ter um cofre de senha para que você guardar essas senhas. Então tem várias ferramentas de proteção que, se você colocar no frigir dos ovos ali, ela vai gerar muito mais valor para a sua empresa. Mas você está sempre achando que nunca vai acontecer com você, que nunca vão bater na sua porta, que nunca vai fazer, igual você sempre acha que você vai sair daqui e vai dar tudo bem. Só que um dia acontece. E se você não está preparado, aí é complicado. A gente falou do empresário negligente. Então vamos agora falar do empresário zeloso, né? Um empresário que prepara a sua empresa. Quais são as características de um empresário que é zeloso com a segurança da informação do negócio, Mark? O empresário que é zeloso é aquele empresário que procura saber. Ele pergunta ao departamento de TI dele, a pessoa que presta o serviço para ele, e faz perguntas do tipo, tá, se esse servidor não ligar amanhã, qual que é o plano para isso? Se aquele computador do meu financeiro, onde só tem uma pessoa que faz todos os meus pagamentos, não ligar, eu vou conseguir pagar minhas contas? Então, é um empresário que faz perguntas, chega próximo ao departamento de TI e questiona ele, fala para ele o que a gente pode fazer. Porque aí ele vai dando só, isso aqui, lembra que eu te falei que você tinha que colocar um firewall aqui, que eu chamo de porteiro digital, né? Porteiro digital, firewall. O firewall eu chamo ele de porteiro digital porque
é ele que controla quem entra na sua empresa de forma digitalmente e quem sai da sua empresa de forma digitalmente. É isso que ele faz. Entendi. Ele fica ali na portaria. Você não tem um porteiro na vida presencial? E aí essa ideia é muito simples de se resolver também. Pensa num prédio que tem aquela portaria, que te tira sua foto, Reconhecimento facial e pergunta onde você vai, e se você tem autorização ou não tem autorização. Isso é uma empresa com Fire. Uma empresa sem Fire é aquele prédio que o porteiro... É um shopping. Você chega, vai entrando, e aquilo que está aberto, você pode fazer. Então, aí você tem que entender se o acesso para dentro da sua empresa é público ou privado. Então, a primeira camada de proteção do empresário zeloso, ele garantir que o negócio dele tem um firewall. Ele tem que ter um equipamento entre o modem da internet e o switch da rede dele. Entendi. Então, que a gente tem em casa, todo mundo tem a internet, né? Você tem o modem da operadora, ok, né? Vivo, seja lá, qualquer uma que você tem, e tem lá um negócio que distribui coisa que a gente chama de switch, né? Sim. Alguns chamam de hub, mas aqueles cabos azuis normalmente que saem ali. No meio desses dois aparelhos tem que ter esse porteiro, vamos falar assim. Perfeito. Tomando conta. Quem chega da internet e vai entrar na sua rede local, quem está na sua rede local e vai sair para fora. Então ele vai fazer anotações e permissões. Porque se ele permite, ele anota que permitiu. Entendi. E aí você pode consultar para saber quem que fez o quê. Então esse é um modelo. O outro que você já falou, o cara que é zeloso, ele vai perguntar se ele tem um antivírus, né? E qual que é o fabricante desse antivírus? Ou seja, como é que está a reputação desse fabricante perante o mercado? Quantos vírus esse antivírus consegue pegar? Porque às vezes você vai comprar um antivírus, não vou falar de marcas, mesmo pago, e ele não é tão bom assim. É um antivírus básico. Então você vai perguntar, ele vai te falar sobre isso aí. E às vezes a diferença de valor é muito pequena, né? De um muito bom e um mais ou menos. Né? Um outro risco que as empresas cobrem, e o zeloso vai fazer isso de uma forma muito legal, vamos supor, quando eu entrego uma internet para o meu cliente, se eu coloco o meu cliente na mesma rede que o meu servidor está, qual a chance do celular do meu cliente ter um vírus e esse vírus chegar no meu servidor? Da dica assim, por exemplo, você vai no consultório e às vezes aquele consultório ali tem imagens de pessoas, né, câncer de mama, etc e tal. Então a pessoa como visitante, ele loga no Wi-Fi do médico ali e o servidor está lá dentro, ele está trafegando, ele está bem próximo, ele teria um acesso. Ele poderia ter um acesso. Ele poderia ter um acesso, ou ele poderia, às vezes, porque às vezes o que acontece dessa forma é um negócio até... Eu não sei que meu celular tem vírus. Correto? Certo. Aí você me passa a senha da sua casa aqui agora. Meu celular se conecta à sua casa, ou eu tô lá te visitando na sua casa e te conecta na sua rede, e agora esse vírus trafega na sua rede. Mas eu não sei que meu celular está com vírus. Sim. Eu simplesmente pego acesso. Então, aí existe um negócio chamado segmentação de rede, que é a separação da rede. Você tem lá um switch, mas ele está separando a rede. Eu tenho uma rede que os colaboradores trabalham, uma rede que a parte corporativa, os computadores trabalham, e uma rede onde está guardado os clientes. É tipo um banco então, tem lá a porta giratória que é o firewall, aí a pessoa acessa o nível, paga a conta, mas lá atrás o cofre está guardado, as 7 chaves lá com monitoria. Esse é um bom exemplo que você colocou, tá? Esse é um bom exemplo. O firewall está na porta, definindo quem entra e quem sai, fazendo esse processo, e a hora que pode entrar e a hora que pode sair, porque o banco tem hora. Sim, né? Verdade. A hora que pode entrar e sair. Depois tem essa questão que a pessoa pode acessar o caixa, que é o nível do cliente, que é ali. Tem um nível do colaborador, que é onde que o cara fica ali, e tem aqueles colaboradores que têm acesso ao cofre, que é o servidor, que é o gerente, que é o que pode fazer. Essa estrutura tem que existir, e o zeloso tem esse processo. Ele tem o antivírus, ele tem a segmentação da rede, ele tem o firewall e ele tem um backup. E se ele precisa de funcionar, ele tem uma recuperação de desastre, que é o que fazer. Entendeu? E essa recuperação de desastre, eu não quero pagar nuvem porque eu não quero fazer isso. Com 3 servidores dentro da empresa, a gente pode fazer um negócio chamado cluster, vamos falar uma união, né? Uma união desses servidores. É tipo o step do carro, né? E os 3 servidores estão respondendo naquele exato momento para aquela mesma aplicação.
Quando um desses servidores falha, os outros dois assumem o processo e aquele servidor que falhou, começa-se uma manutenção nele. Volta esse servidor, ele começa a responder os 3 novamente. Entendi. Essa união ali de, né, botar mais de um servidor fazendo o mesmo tipo de serviço pode ser uma estratégia para alguns. Pode não funcionar para outros. Então a gente pode analisar. Então o profissional de TI tem essa capacidade de definir isso. Tá, você tá falando tudo muito lindo, muito bonito, mas isso aí deve ser caríssimo, né? Conseguir ter isso tudo. Isso é lenda que é muito caro, tem empresa protegida, dá para proteger. Eu sei que existem níveis, né? Quanto mais proteção você quiser, mais você vai ter que investir. Mas um nível aceitável. É muito caro uma empresa com 3, 4, 5, 10, 15 colaboradores estar protegida? Olha, é tudo proporcional ao tamanho da empresa. A verdade é essa. Entendi. Se eu tenho uma empresa que fatura 3, 4 milhões, eu tenho que proteger 3, 4 milhões de faturamento. Só que essa empresa também tem um outro nível de caixa para poder fazer esse processo. Verdade. Quando eu tenho uma empresa que tem lá um faturamento bem mais modesto de 15, 20 mil, né, ela também tem as medidas de proteção proporcionais a isso. O que não pode não ter medidas de proteção. Negligência. Negligência. Então, é possível adaptar tudo isso que eu estou falando para tamanhos de empresa, né? E essa parte que você fala da negligência me lembra muito a palavra prevaricar. Prevaricar é o ato de você não cumprir com a sua responsabilidade, né? Exatamente. Então, assim, essa conversa que a gente está tendo aqui, até para te iluminar, não é só para o dono da empresa, é para o gerente da empresa, é para o encarregado da empresa. Você que está em algum negócio, você precisa trazer essa informação para o dono da empresa para que o negócio seja protegido. Exatamente. Você pode falar assim, pô, não sou da TI, não estou nem aí para isso, só que se a empresa parar, como é que você vai receber? Exatamente. Todo mundo vai ser impactado. Então, quando você é um empresário, você tem que entender que tem famílias atrás daquelas pessoas. Verdade. Então, quando você vai falir o teu negócio, você pode também atrapalhar a vida de outras pessoas. Nós como empresário, temos esse cuidado, essa missão, né, que nós temos. Então, a gente não pode ser negligente com as coisas. Tem que ser na medida da proporção. Sim. Você, não, eu vou assumir esse risco porque esse risco é mais baixo. Então, não vou contratar essa ferramenta. Mas você tem que botar no teu radar que a partir do momento que você conquistou um novo cliente, opa, agora chegou o momento de eu contratar isso já é bem possível. Então, assim, não negligenciar isso, ter sempre isso em mãos. Isso é a melhor mensagem que a gente pode passar para esse empresário hoje. Poxa, sensacional, hein, Mark? Assim, a gente conversou aqui nos bastidores antes de começar esse podcast, que a nossa missão aqui era dar essa mensagem para que protegesse o negócio de famílias, né? Protegesse a sociedade. Eu espero que você, de posse disso, ajuste o que tem que ser ajustado no seu negócio, chame quem tem que ser chamado, tá? Não seja negligente, tá? Seja zeloso. Mark, quero abrir o espaço para você falar do serviço da MSP Tecnologia, como que você pode servir esses empresários e empresárias. Compartilha conosco essa solução. Bacana. Então eu posso apoiar tanto o empresário quanto a equipe desse empresário de TI. Então não necessariamente vai ser uma empresa maior e você pode contar com o nosso apoio também, porque eu posso treinar a sua equipe ou eu posso validar o que a sua equipe já tem feito e dar sugestões para que isso possa acontecer. Então nosso objetivo é apoiar as empresas para que essas empresas possam se manter no mercado e tecnologia não seja um embaraço na vida digital. Então a MSP Tecnologia é uma empresa que cuida de empresa, que cuida do departamento de TI da empresa, seja ela sem TI interno, seja ela com TI interno. Nos dois casos eu consigo apoiar vocês e vocês podem contactar a MSP Tecnologia pelo Instagram, se você achar necessário, pelo YouTube, pela forma que você achar. Em todos os canais, a MSP Tecnologia tem esse nome, MSP Tecnologia. YouTube, LinkedIn, qualquer rede social que exista, a MSP Tecnologia ela está exatamente com esse nome. E o meu pessoal, você pode me chamar aí como Mark Rezende, M-A-R-C, Rezende com Z e o underline no final. Tem um selinho de verificado para você garantir que está falando comigo. E vai ser um prazer poder ajudar cada um de vocês
a ter essa orientação, esse esclarecimento sobre tecnologia. Deixa uma mensagem aí para o empresário e empresária que nos ouve acerca da segurança, uma frase poderosa. Uma frase poderosa. Parece bobeira, mas você deixar para amanhã o que você pode fazer hoje pode custar a vida da sua empresa. Então você pode implementar tecnologia hoje no teu negócio que vai manter o seu negócio funcionando no futuro. Não negligencie o básico, aquilo que está na sua mão, no seu poder de fazer agora. Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Também quero compartilhar com você também a nossa plataforma de dados na VBI. Você que precisa ter indicadores da sua operação, você precisa saber para onde o fluxo que o dinheiro está tendo na sua empresa. Convidamos a você conhecer a nossa solução, o nosso site na VBI e também conhecer a nossa solução do Turbine Educa, a nossa consultoria e mentoria empresarial, tá bom? Mark, muito obrigado por essa mensagem sensacional e parabéns pela MSP Tecnologia, está aí protegendo grandes empresas desse Brasil. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Valeu. Valeu.